Olha, infelizmente, tamanho é documento. E aí galera, beleza? Aqui é o Johnny, sejam bem-vindos aí ao canal Academia da Espada. E se você gosta desse assunto, se você gosta de espadas de modo geral, tá, já deixa seu like, já curte aí o vídeo, entendeu? Porque se deixar lá pro final você vai esquecer. Se inscreve, coloca o sininho, essa coisa toda que você já sabe muito bem como fazer. Então pessoal, olha, na comunidade da espada, na internet, né, seja internacional ou de âmbito nacional, etc., de vez em quando surgem alguns mitos. E alguns mitos já antigos foram bem rebatidos, tá? E às vezes novos mitos vão se formando. Esse canal também vai estar aqui para rebater alguns desses novos mitos, tá? E alguns mitos às vezes surgem por más interpretações e por muitas coisas que a gente pode conjecturar. O novo mito em questão é que o tamanho da espada não faz diferença numa luta. E ele faz, tá? E ele faz bastante diferença, tá? O novo mito, né, para algumas pessoas é que não, a espada maior ela não dá vantagem sobre a outra. E ele dá, isso é um fato comprovado, entendeu? Isso assim, absolutamente qualquer pessoa que tem uma experiência com arte marcial na prática, que já lutou um contra o outro, fez sparring, né, consegue te dizer que sim, isso faz diferença. Não quer dizer que a pessoa que tem a espada maior vai ganhar, ou vai ganhar sempre. Não quer dizer isso, entendeu? Porque ganha geralmente quem tem mais habilidade. Então, por exemplo, se eu tenho um lutador, tá, que ele tem um sabre de cavalaria, tá, bem comprido, e ele vai lutar contra o outro que está com um sabre menor, por exemplo, um sabre de infantaria, ele está em desvantagem. Mas se esse que está com um sabre menor é o mais habilidoso, ele pode buscar espaços nessa luta, né, avançar e encurtar essas distâncias e tentar superar, tá, essa vantagem que a arma maior tem. Mas a arma maior ela tem vantagem, sim. Agora vale constar aqui que eu tô falando em questão de duelos, tá? De um contra um. Por quê? Porque a dinâmica de grupo ou um grupo contra o outro numa batalha é uma dinâmica completamente diferente. Porque alguém poderia dizer, os romanos usavam uma espada curta, né? E mesmo assim eles ganhavam todas as batalhas. Sim, mas não é só por conta disso. Primeiro, a espada dos romanos era curta, não só por vontade própria, por tradição, mas por limitações tecnológicas da época, tá? Eles não tinham tecnologia naquela época para fazer lâminas maiores. Tanto é que quando eles conseguiram avançar essa tecnologia, foi justamente o que eles fizeram. Espadas maiores, né? As espatas, que começaram na cavalaria ali de Roma e logo se espalhou para a infantaria. Então assim, ela começou a ser útil também para o pessoal que estava de infantaria ali com escudo. Então essa desculpa de que era menor e era melhor para estocar de perto, não é válido 100% das vezes, tá? Isso era limitação tecnológica. E outra, todos os inimigos dos romanos também usavam espadas curtas, tá? Eles também não tinham espadas longas. Então você tinha essa equivalência. Além disso, porque não é justa essa comparação, porque primeiro as estratégias de Roma eram completamente diferentes. Você tinha uma coisa que faz muita diferença, que é o scutum, que é aquele escudo gigantesco que cobria praticamente seu corpo inteiro. E além disso, eles tinham armaduras muito mais avançadas e melhores do que seus inimigos, tá? Então, por mais que às vezes o inimigo ele vinha com a lança, que era bem maior e dava uma vantagem, a questão dos escudos ele tira um pouco dessa vantagem da lança, né? E aí, trazendo o inimigo para perto, justamente usando a questão da estratégia, ele podia ter a vantagem em combate corpo a corpo de curta distância, tá? Então é por isso que é injusto e é totalmente descabido a gente fazer esse tipo de comparação de combate no cenário de batalha com o de duelo. Bem, então no cenário de duelo, a gente tem que concordar que sim, tá, existe uma vantagem. Todo o pessoal você pode perguntar para qualquer esgrimista histórico, esgrimista moderno, pessoas que realmente lutam, que ele vai dizer que sim, o tamanho da arma
dá uma vantagem ou uma desvantagem. Isso quer dizer vitória ou derrota? Não, tá? Mas quer dizer uma certa facilidade em relação à pessoa que está portando a arma maior, tá bom? Aí a gente fica pensando, de onde surgiu então esse mito de que o tamanho da arma não faz diferença? Bem, geralmente de pessoas que não treinam, nunca treinaram, né? E pessoas que ficam conjecturando essas coisas na cabeça, né? Tem pouco conhecimento acerca disso, ou até de pessoas que sim treinam algum tipo de arte marcial, treinam às vezes até com armas, mas que geralmente não combatem, nunca combateram, não fazem sparring, tá? Então, essas pessoas acabam tendo... Porque assim, para você dizer que você luta ou que você é um lutador de alguma espécie, você precisa fazer sparring, você precisa lutar e aprender as dinâmicas de tempo, de tudo que está envolvido ali na questão da luta, para você dizer que você realmente é um lutador. O cara que ele só repete técnicas e nunca põe em prática, ele nunca vai saber se aquilo funciona ou não. Então às vezes ele pode criar mitos na cabeça dele. Ah não, porque eu aprendi uma técnica assim, que é só eu fazer isso e tal. Não, tudo bem, mas você pôs em prática, você treinou, mostrou isso, tem como isso ser comprovado de alguma forma. Então a gente tem que ficar bem com o pé atrás em relação a esses novos mitos que vêm às vezes, muitas vezes de artes marciais muito tradicionais, que antigamente eram endeusadas, depois começaram a cair num certo ostracismo e tudo mais. Eu também já fiz parte no passado de artes marciais tradicionais, né? E tanto que faziam sparring quanto que não faziam de jeito nenhum. E aí você vai criando mitos, né, na sua cabeça. Não é à toa que para muita gente a rapieira talvez seja a melhor arma de duelo de todos os tempos, tá? E talvez de certa forma eles tenham alguma razão, tá? Porque ela foi muito usada para esse propósito, então ela era muito especializada também para a questão dos duelos, tá? Ela evoluiu com essa cultura também dos duelos e ela é uma arma extremamente longa, tá? Muitas rapieiras tinham lâminas de 1 metro ou 1,10 m, algumas até 1,15 m, só a lâmina. Então assim, um alcance absurdo, tá? Então isso faz diferença numa luta. Principalmente se você está comparando com espadas bem mais curtas, tá? E que tem um alcance menor. Então, por exemplo, nesse caso aqui, essa é uma katana moderna, tá? Que ela tem 75 centímetros de lâmina, tá? Mas e isso é meio que o padrão hoje em dia, nessa casa, né? 75, 73. Mas é extremamente comum, talvez até mais comum, a gente achar as originais no Japão com lâminas menores, tá? Reduzidas, de 66 centímetros, 67, entendeu? Então assim, se essa já é uma espada curta, no tamanho de uma espada de uma mão, né, no tamanho padrão europeu para uma espada de uma mão, quanto mais o uso das duas mãos, que ele te dá força para defletir os golpes, com certeza, tá? Mas ele limita mais o seu alcance. Então, por exemplo, eu estou aqui, meu alcance, tá? Por mais que eu estique um pouco, essa minha mão aqui, ela limita o meu alcance. Se eu tivesse só uma mão, eu tenho uma extensão de corpo maior. Mas o uso das duas mãos me dá um alcance um pouco menor. Claro, vai me dar força, né, para desviar um golpe, para bloquear alguma coisa assim, vai. Tá? Mas ela limita o seu alcance numa espada que já é relativamente curta. Enquanto outros tipos de espada, além de já possuírem uma lâmina bem maior, tá, você usa uma mão só e às vezes uma extensão maior, entendeu? Então você consegue, e por se tratar de uma espada em uma única mão, você fazer até movimentos, né, com menos limitação, né? E além disso, com alcance, que já é grande, fica muito maior. Tá, aí alguém pode chegar e falar assim, não, mas eu vi um sparring na internet, no YouTube, duas pessoas lutando, um estava com a katana, o outro com a espada europeia, e a katana venceu, ou não aparecia que tinha nenhum tipo de vantagem. Aí assim, claro, a gente tem que ver que amostragem é essa, um único vídeo. Pode ser que realmente o cara da katana seja muito mais habilidoso que o cara que ele está lutando, né? Então essa questão de habilidade é uma questão que,
sim, a gente tem que validar. Outra coisa, muitos desses vídeos são feitos com Shinai, né? E não que é a espada de bambu. E a espada de bambu do treino de Kendo, ela é bem maior que a katana, tá? Cerca de geralmente 30 centímetros para mais, assim. Então ela acaba se igualando a um tamanho de uma espada longa. Então o cara com a Shinai e o cara com a espada longa estão equivalentes em termos de alcance, tá? Agora um cara com a katana tanto moderna quanto uma histórica, com a lâmina mais encurtada ainda, ele estaria em desvantagem. Não quer dizer que ele nunca ganharia, mas ele está em desvantagem. E aí a gente vê também diversos vídeos, né, onde a gente tem então sparrings, né? Tem um canal muito legal que faz vários sparrings aqui no YouTube, que é uma academia histórica, de esgrima histórica lá de Londres, tá? Eu vou deixar o link do canal deles aí na descrição. E eles fazem sparring de vários tipos de armas diferentes, uma contra as outras. O que é muito legal, tanto para pro esgrimista que está aprendendo, para ele aprender a lidar com diversas armas diferentes, quanto para pegar essa questão dessa dinâmica do tempo, né, da velocidade. E em muitos casos a gente vê realmente a katana tendo certa desvantagem contra certos tipos de armas, tá? Como por exemplo a rapieira e inclusive o sabre, tá? O sabre é uma arma fenomenal, que é muito desprezada, né? Mas que é incrível, cara. É uma arma de corte sensacional, é mais leve, tá? É mais rápida de um modo geral, tá? Para se usar movimentos fluidos com a mão, tá? Porque você consegue fazer certos ângulos de corte, onde você usando as duas mãos ele vai te dificultar. E ela geralmente tem um alcance bem longo, né? Os sabres de modo geral têm tamanhos bem compridos, principalmente se você estiver falando de sabres de cavalaria. Então assim, as espadas curtas, elas têm seu lugar na história, elas são extremamente importantes. A gente vai ter vídeo aqui sobre várias espadas curtas e sobre espadas curtas em geral, tá? E elas foram extremamente importantes dentro do seu contexto, dentro da sua história e tudo mais. Mas é claro que elas dificilmente podem ou conseguem competir com tecnologias que vieram depois, tá? Espadas mais longas, mais bem balanceadas, etc. Pensadas, às vezes no contexto de duelo, onde às vezes aquela espada que é um pouco mais curta, não foi pensado para isso. Por hoje é só, pessoal, para a gente desmentir, tentar desmistificar, né? Tirar esse novo mito, tá? Que foi criado. E a gente vai voltar aqui depois para tratar de outros mitos, tá? Outros novos mitos que estão sendo criados. Bem, e para quem ficou até aqui o final, tá? Vou dar um pequeno bônus para vocês, né? De que resistiram e ficaram até aqui, um compilado aí de algumas pequenas cenas de sparring, tá? Justamente mostrando que é claro que depende da habilidade dos dois lutadores, mas que sim, o tamanho das armas faz diferença, tá? Então fiquem aí, a gente se vê no próximo vídeo, se inscreva aí e até!